Gratidão, Senhor, por purificar minhas mãos para eu pegar, a mente para entender, o coração para guardar, o corpo para viver e os lábios para anunciar a palavra da Sagrada Escritura. Admirar ou aprofundar? Qual o mais importante? É necessário correr riscos? Quando é que somos servos inúteis? Olá, graça e paz. Boas-vindas a Gotas do Evangelho do Dia. Domingo, 8 de maio, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, que Deus abençoe a todas. Hoje vamos refletir um versículo de Lucas, capítulo 17, o versículo 10. Também celebramos hoje São Bonifácio IV, São Vítor, São Bento II e São Arsênio. Como você sabe, todos os domingos aqui trazemos uma reflexão sobre alguém que na sua vida, em algum momento, deu o máximo do seu melhor. Aproveito para convidar você para entrar aí no site, no Facebook, grupos, procure lá grupos, o máximo do meu melhor. Temos lá já quase uma centena de inscritos. Entre lá também, inscreva-se. Tem muito conteúdo bacana para você lá. Também reforçar que este tema, o máximo do eu melhor, é o título de um livro que nós estamos escrevendo. Por enquanto, vá tendo aí um aperitivo do que vai ter neste livro. Hoje vou trazer uma figura importante que eu aprendi desde criança a admirar. Que eu deitava à noite, ligava lá o toca-discos, naqueles discos de vinil ainda, long play, tinha 6 músicas de cada lado, e eu ficava escutando esta pessoa que eu digo assim, muito iluminada e abençoada. Padre Zezinho. Logo falarei um pouco mais sobre ele, mas para isso eu vou me valer do texto bíblico Lucas 17:10, que diz o seguinte: quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Bom, com base neste versículo bíblico, deixa eu então te falar hoje do Padre Zezinho um pouquinho, porque a história dele é muito rica e muito grande. Pesquise aí na internet. José Fernandes de Oliveira, conhecido como Padre Zezinho, é um padre deoniano da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, escritor e músico brasileiro. Tem dezenas de livros escritos, mais de 2.500 composições musicais, quase 1.000 gravadas, dezenas delas o povo canta de peito aberto, de cor e salteado. É sobre esse homem que eu entendo e ele me inspira, também deu o máximo do seu melhor. Das muitas coisas que eu admiro no Padre Zezinho é que quase sempre, em todas as pregações dele, nas palestras, nas conferências que ele faz, seja ao vivo, seja pela televisão, duas coisas eu percebo que o acompanham sempre: a Bíblia Sagrada e o Catecismo da Igreja Católica. Creio que isso também o faz uma pessoa que, por isso, sempre dá o máximo do seu melhor. E vou aqui me valer de um dos livros dele, Manual do Servo Inútil. Pelo título, você imagina o que vem por aí. Aqui nesse livro, na página 22, você tem aqui o enunciado 23, ele escreve aqui, até vou ler para manter aqui, digamos, a originalidade e a integridade. Admirar e aprofundar. Entre admirar e aprofundar, há uma enorme diferença. Sei de um homem que chorou de emoção ao ver a floresta amazônica, mas teve medo e não adentrou nela mais do que 10 metros. Seu amigo não se emocionou, mas adentrou 100 metros, abrindo uma picada para sentir o que havia lá dentro. Correu maior risco, mas fez mais do que emocionar-se, admirar e ver.
2 atitudes, 2 conhecimentos, 2 experiências. O ideal seria um terceiro que se emocionasse e entrasse floresta adentro. Mas aquele que entrou na floresta sem se emocionar sabe um pouco mais do que aquele que emocionou, mas não entrou. Então, olha só que reflexão bacana aqui no livro do Padre Zezinho. E nós como somos? A pergunta: admirar ou aprofundar? Qual é mais importante? Só que ele conta esse fato, né? Há pessoas que veem, olham para a igreja, vez por outra vão num retiro, isso aqui se emocionam, choram, mas não adentram mais do que 10 metros, de leve assim. Outros não se emocionam tanto, mas entram, frequentam, participam, dão catequese, são liturgistas, animadores, fazem uma picada, dói, machuca, tem bichinho que morde, crítica, mas vai. Dizer o ideal seria que nós fôssemos aquele que se emociona e que entra. Mas, de qualquer forma, aquele que entrou 100 metros na floresta, na igreja, sem se emocionar tanto, sem bater tanta palma, dar tanto grito, tanto pulo, mas ele conhece mais do que aquele que se emocionou, mas não entrou. E aqui na página 160 e 161, no enunciado 394, ele fala do útil e inútil depois de 50 anos. Então ele faz aqui uma análise da trajetória dele, dos 50 anos de carreira dele como músico, compositor, como padre. Ele faz uma análise aqui, são vários tópicos aqui, eu vou me ater aqui apenas ao tópico número 8. Vou ler para você entender o que é o máximo do meu melhor. Diz ele assim, nunca me esqueci de que minha mensagem deveria ser maior do que o mensageiro que eu deveria ser. À medida que entendia que mídia, marketing, televisão, rádio, palco, fama, vendagem de discos e CDs, aplausos, holofotes, poderiam ajudar ou me desviar da missão de ser útil, fui administrando esses dons. Se fiz bem, o futuro dirá. E ele continua no tópico 9 aqui, O que sei é que cheguei até aqui sem tocar bem, sem cantar bem, sem dançar bem, sem comunicar tão bem como poderia, mas assim mesmo dizem que sou um ícone. Ícone, pelo que sei, é uma imagem que se põe sobre uma parede para ser contemplada e ajuda os fiéis a orarem. Isto me assusta. Não sou isto. Tenho consciência de que outros fizeram e fazem melhor do que eu e que sofreram mais do que eu para evangelizar. Presta atenção nisso. Olha o que é o máximo do seu melhor. O reconhecer, a humildade. Diz ele, fiquei mais famoso, mas não mais santo por causa disso. A igreja tem mais de milhares de pregadores melhores do que eu. Mas por muito tempo a igreja tem olhado na minha direção. Algum valor eu tenho, mas sofro da pretensão de exagerar meus talentos. Vivo redimensionando a repercussão do que faço. Então, olha que importante essas gotas, essa reflexão do Padre Zezinho. Hoje o mundo moderno quer fama, status, holofotes, curtidas, comentários, ele disse, por muito tempo ele teve isso, mas nem por isso ele é mais santo do que os outros. Ele reconhece que por alguma razão outros foram muito melhores evangelizadores do que ele, sofreram mais do que ele, mas por alguma razão a igreja por um longo tempo, olhou para ele, mas não quer dizer que ele é melhor do que os outros. Aí, aqui no tópico 12 desses 50 anos de análise, é ele que faz a análise aqui no livro, Diz ele, o resto vocês já sabem, mais de 2.500 canções escritas, quase 1.000 gravadas. E se me homenageiam por isso, Deus seja louvado. Foi ele
que me levou a este ministério? Servos úteis ou inúteis? Que essas gotas hoje, nesse domingo, sirvam para uma reflexão nossa. Que não apenas admiremos a igreja, não apenas nos emocionemos, mas que adentremos de corpo, mente, coração e espírito. Correndo risco, assim como quem entra na floresta, como quem entra no mar, corre mais riscos, mas conhece, experiencia mais do mar e da floresta do que aquele que se emociona, mas não entra. Correr riscos é importante. E quando é que somos servos inúteis? Quando fazemos apenas aquilo que nos pedem, como diz o texto bíblico hoje. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lembre-se ao final de curtir, compartilhar, comentar e de se inscrever. Hoje vou me valer de frases do próprio Padre Zezinho que estão aqui na contracapa do livro para a reflexão nossa. A verdade é que somos todos imperfeitos nos ideais, nos sonhos, úteis na execução de algumas tarefas e inúteis em outras. Feliz daquele que se sente segundo ou terceiro ou ocupante dos últimos lugares. Provavelmente entendeu a mística do servo inútil. Um abençoado domingo, um feliz Dia das Mães. São Bonifácio IV, São Vítor, São Bento II e São Arsênio, rogai por nós. Um beijo na sua alma, Deus nos abençoe.